Salve, salve galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Ricardo Leonor Cadu, estou aqui com mais um vídeo para vocês aí do nosso canal Coringão Sem Moderação. Canal que é a voz do torcedor, que traz a informação descontaminada para você, que aqui você, torcedor corintiano, tem a voz. Vem com a gente, se inscreve aí no canal Coringão Sem Moderação, vai lá na nossa página do Instagram, Coringão_SM, repetindo, Coringão_SN, sigam a gente para várias informações, porque aqui o Coringão é sem moderação. E temos novidades aí para vocês. Estamos aqui hoje, né, deixa eu até confirmar o horário aqui, 23h54 aqui da segunda-feira. Acabei de ter informações aqui, já estou até confirmando, do CORE, acabou a reunião do CORE agora há pouco, e o CORE recomendou, conseguiu mandar para a ética o senhor André Sanches. Repetindo, o CORE mandou para a ética por 9 votos a 7, com uma abstenção, é claro, do próprio Andrés, que faz parte do CORE. Lembrando que o CORE é formado pelos ex-presidentes e mais outros membros que foram eleitos agora nessa última eleição, né? Então, o CORE mandou para a ética o senhor André Sanches por 9 votos a 7, com uma abstenção, sobre todo esse lance, essa problemática da utilização aí dos cartões, do cartão corporativo, essas despesas, esse escândalo, na verdade, que está aparecendo, né? Então, como que é o procedimento agora? Estou olhando aqui para o lado, porque eu estou pegando informações aqui ao vivo, aqui estou pegando informações mais para vocês, mas funciona o seguinte: o CORE manda ele para a ética, aí os ritos seguem normal dentro das comissões e do conselho. Ele vai para a ética, vai ser inquirido, obviamente, pela ética, que deve recomendar a punição. Ela recomenda essa punição para o conselho, e aí essa votação da expulsão, que normalmente pode ser a expulsão do Andrés, deve ir para a votação no conselho, e ela é decidida em plenário, tá bom? Então, aqui, notícia é na hora para vocês. Então, o senhor André Sanches foi mandado para a ética pelo CORE, e a ética deve recomendar uma punição que será votada no conselho. Obviamente, ainda não tem data, que isso acabou de acontecer, mas vamos seguir aguardando as cenas dos próximos capítulos. Eu estou aqui, ó, pegando informações ainda aqui, vindo para vocês. Daqui a pouquinho eu completo essas informações. Vou falar mais algumas coisas rapidinho. Falar do jogo de ontem, né? O Corinthians acabou perdendo muitas oportunidades. Eu achei o time mal postado em campo. A gente fica um pouquinho preocupado, que parece que o Dorival trabalha e não consegue fazer esse time evoluir. A gente sabe dos problemas internos, dos questionamentos dos jogadores com relação a salários, né, das dúvidas, das incertezas do elenco sobre isso. Por isso eu venho dizendo aqui, desde a época do Duílio, e se agravou nessa gestão que era do Augusto e agora está do Stabile, e a falta de comando para o Corinthians fora de campo, de um diretor de futebol que seja do ramo, que conheça as particularidades do futebol do Corinthians, do clube, para poder gerir esse futebol do Corinthians. Então, futebol sem comando é sinônimo de tragédia, né? Então, ontem, o Corinthians, eu acho que não jogou tão mal, apesar de, em algumas situações, ficar mal postado, muito espaçado, defesa, meio campo e ataque, que proporcionou algumas chegadas perigosas do bom time do Bragantino, né? Mas o Corinthians conseguia impor relativamente seu jogo, até estava bem no jogo, até o juiz, esse sem vergonha desse juiz, arrumar um pênalti para os caras. E quero deixar meu protesto aqui, que não é possível que o Corinthians tenha sido prejudicado tantas vezes dentro de Itaquera e não tem um dirigente do Corinthians para meter o dedo na cara do juiz, para pressionar, para o cara entender que lá dentro de Itaquera não vai roubar o Corinthians, né? O juiz, quando pegar a escala, ele tem que pegar a escala assim, olhar e falar: meu, estou ferrado, vou ter que apitar naquele inferno, né? Ele tem que saber que lá é o inferno mesmo, e que ele tem que fazer certo, se ele não fizer certo, o bicho vai pegar para ele. Mas isso tem que ser um diretor, tem que ter um dirigente disposto, com culhão, né, para poder fazer isso. Não desse jeito que está, deixando do jeito que quiser, cada um que vem aqui rouba o Corinthians e não acontece nada. Deixa eu dar uma confirmada aqui se já temos mais algumas informações. Ainda não, mas já vamos ter. Só um segundinho aqui, que aqui é tudo. Estão vendo que estamos fazendo ao vivo, né?
Então, galera, e aí o Corinthians perdeu o garro, perdeu aquele gol, né? Chegando dando aquele chutão. Pô, é só virar o pé, tira do goleiro. Faria o gol, né? O Romero perdeu um gol sem goleiro, então complicado. O Corinthians acabou perdendo, né? Numa infelicidade no final do jogo. Uma derrota doída para o Corinthians, né? Complicado. O Romero tomou amarelo, não joga. Vamos falar do senhor Memphis Depay, que para mim também forçou o terceiro amarelo. Está se mostrando um jogador, de certa forma, displicente, né? Está se mostrando um jogador que parece que está tentando cavar alguma quiaca, algum problema, para poder sair do Corinthians. Então que saia, ele já custa demais para o Corinthians, comparado, o custo-benefício dele é muito ruim para o Corinthians, né? Ele custa demais e entrega pouco. Então acho que ele já poderia pegar sua malinha e sair do Corinthians, para que o Corinthians tenha esse desafogo salarial e possa trazer no lugar dele, com menos grana do que paga para ele, 3 a 4 jogadores que possa compor o elenco de uma forma bacana. Ele é bom jogador? Muito bom jogador. É acima da média do elenco corintiano e dos elencos medianos e quase abaixo da crítica dos clubes brasileiros, salvo 1 ou 2 ou 3 clubes no máximo. Sim, mas custa demais. Só que a culpa não é dele, né? A culpa é de quem fez esse contrato delirante, né? Esse contrato absurdo, que beira a loucura, né? Muita incapacidade, muita incompetência e muito amadorismo dessa galera que fechou esse contrato totalmente lesivo ao Corinthians. Então vamos lá, eu vou até ler para vocês aqui o que eu acabei de receber. Cori deliberou para o presidente do Conselho. O presidente do Conselho encaminha para a ética, ou seja, o Cori deliberou a decisão de enviar para a ética, ele vai mandar para o presidente do Conselho, que é o seu Romeu Tuma Júnior. O seu Romeu Tuma Júnior encaminha para a ética. A ética dá andamento ao processo, retorna para o presidente do Conselho com a recomendação da punição. Ou seja, o Andrés foi mandado para a ética, foi decidido que ele vai para a ética pelo Cori, só que o Cori não manda direto para a ética. O Cori pega essa decisão e manda para o seu Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho, que, por sua vez, tem por obrigação encaminhar essa demanda para a comissão de ética. Né? A ética dá andamento no processo, aí retorna para o presidente do Conselho com a recomendação de qual será a punição acerca desse caso absurdo, que para mim tem que ser a expulsão, e não só do Andrés, de várias outras pessoas, que tem que investigar esse lance de cartão e outras coisas a fundo de todos. Eu, com mais algumas outras pessoas, já há mais de 10, 12, 13 anos lá dentro, a gente cobra que as punições sejam iguais, sejam na mesma medida, no mesmo rigor para todo mundo. Por isso, não me surpreende o que todo mundo fala hoje, porque antes não cobravam e agora cobravam. Eu, particularmente, posso dizer, eu, Cadu, e mais uma série de outras pessoas dentro do clube, cobramos sim. Sempre cobramos, sempre pedimos, sempre quisemos que a coisa fosse dessa forma. E alguns conselheiros lá dentro que fizeram um trabalho bom também pediram isso dentro do conselho, mas foram vencidos pelo voto na democracia. Já foi pedido expulsão do Andrés, já foi pedido impeachment do Andrés, já foi pedido impeachment do seu Roberto de Andrade, que o conselho não votou, repito, como eu falei no outro vídeo. Por quê? Porque o próprio conselho na época e os presidentes que passaram pelo conselho trabalhavam alinhados com os desmandos das outras gestões, alinhados a atender os interesses dos grupos que estavam no poder. É isso mesmo, todos eles. Por isso, não foi votado impeachment de Andrés, não foi votado impeachment de Roberto de Andrade, não foi votado expulsão de outras pessoas do clube. Então agora, esse rigor tem que ser, tomara que esse rigor, vamos rezar para que esse rigor agora do Conselho continue sempre para todo mundo, para que todo mundo seja punido no rigor da lei e que seja estabelecido sempre em primeiro lugar o bem da instituição Esporte Clube Corinthians Paulista. Então vamos retomar aqui. Então o Cori mandou o Andrés para a ética, o procedimento é o Cori encaminha essa decisão para o Romeu Tuma Júnior, que por sua vez encaminha para a ética dá andamento no processo, retorna para o Romeu Tuma, que é o presidente do conselho, aí o presidente do conselho marca uma reunião com o conselho, com todos os conselheiros, para ratificar ou não a devida punição. Então a ética vai recomendar uma punição A ou B, ou C, o que for, expulsão, afastamento, ressarcimento, ele já vai fazer, mas a comissão de ética vai recomendar alguma punição, e isso vai ser votado pelo conselho. O seu Romeu Tuma Júnior deve marcar uma reunião para isso, e o conselho vai votar se
se faz valer e faz aplicar a punição recomendada pela comissão de ética ou não. Aí está escrito aqui, em caso de não se aplicar a punição, o processo é arquivado na própria ética. Ou seja, se for para votação, vamos supor que a ética coloque lá, tem que expulsar o Andrés. Vai para o conselho. Se o conselho se ganhar para que o Andrés não seja expulso, automaticamente o processo é arquivado, como eu falei aqui. Muitas vezes dentro do conselho, acaba ganhando as coisas que atendem interesses que a gente entende como escudos, interesses de grupos específicos. Eu espero de verdade, e você, conselheiro do Corinthians, que está vendo esse vídeo aqui, é sua obrigação zelar pela instituição. É sua obrigação, ó, ter vergonha na cara, respeitar aqui, ó, a camisa do Coringão, ó, respeitar isso daqui, ó, e votar pela instituição, não votar por interesse, não votar por troca de favor, por cargo, porque o torcedor não é otário. E o torcedor agora está ficando mais esperto, está acompanhando mais. E você, torcedor, procure sempre informação correta, informação descontaminada. Vai atrás do que você precisa saber. Vai no site do clube, pega ata de reunião de conselho, vai se informar, se informe com pessoas, com canais, com veículos que tenham propriedade e sejam referência de informação, que tenham informação descontaminada e não rabo preso, nem interesse político e interesse nenhum com ninguém dentro do clube. E aqui, no canal Coringão Sem Moderação, vocês têm isso. Podem acompanhar a gente, comentem o vídeo, façam suas perguntas, podem tirar as dúvidas que vocês tiverem aqui com a gente, que o que a gente não souber, a gente vai atrás. Muita coisa a gente sabe. E o que a gente não souber, a gente vai atrás para informar você. Beleza, torcedor? Então, pelo menos uma boa notícia nesse mar revoltoso que o Corinthians atravessa nos últimos tempos. Seu Andrés foi para a comissão de ética, o CORE, por 9-7, com uma abstenção, mandou o seu Andrés Sanches por conta dos desmandos aí do escândalo do cartão corporativo para a ética. Então vamos torcer aí para que esses trâmites aí no conselho sigam e que a ética recomende uma punição absolutamente rigorosa e justa para o seu Andrés Sanches e para outros e que ela seja referendada pelo conselho e que se aplique. Beleza? A gente estava falando do holandês, né? Então, antes de falar essas outras coisas aqui do conselho e do problema do Andrés, então o holandês, para mim, forçou o terceiro cartão, não vale o quanto custa para o clube e para mim está gerando já uma condição de sair do clube. Precisa se aplicar muito mais, como eu disse, a culpa não é dele e desse contrato delirante que fizeram para ele, absurdo, lunático, né? Então eu espero que isso se resolva. E eu acho que o Corinthians não tem condição de... Muito bom jogador, mas o Corinthians não tem condição de pagar o que paga, de arcar com o que acertaram com ele de forma desesperada e absolutamente insana, né? Então é muito, muito complicado. O trabalho do Dorival, parece que o time, na minha visão, o time parece que está pior do que o time do Ramon, né? Precisa evoluir, é necessário evoluir, temos 2 jogos difíceis, vamos jogar agora no meio da semana com o Ceará, lá no Ceará, sem o Memphis e sem o Romero, vamos ver como o Dorival vai armar esse ataque aí, deve jogar o Thales, talvez o Hector Hernandes se tiver, ou deve jogar algum dos meninos da base aí, né? O Guinegão ou aquele outro menino da base também. O que eu ia dizer mais aqui? Diz que temos 2 jogos difíceis, Ceará, depois jogamos no final de semana contra os Tricas, né? Contra elas, lá no Morumbi, né? Vamos jogar contra elas. Já precisamos ganhar lá, faz tempo que a gente não ganha lá, e seria um bom divisor de águas aí se conseguíssemos 2 resultados positivos aí, um bom resultado lá no Ceará e uma vitória contra elas no Morumbi, daria uma boa casca aí para esse elenco que está voltando, daria bom respiro aí na tabela e um pouco de tranquilidade aí para que o trabalho seja feito, né? Temos uma outra coisa, hoje foi cancelado, rescindido o contrato com a APP Gás, né, que era um contrato de patrocínio da camisa do Corinthians. A gente ainda não sabe exatamente quais foram os motivos, se isso estava previsto, se tinha alguma cláusula, mas eu posso entender também que da incerteza dos patrocinadores de empresas quererem associar o seu nome a um clube que está mais nas páginas policiais do que nas páginas esportivas. Então, na minha opinião, é quase que natural que isso aconteça. Como eu disse, eu ainda não sei os trâmites legais, o que aconteceu, o que foi combinado, mas teremos mais informações aí amanhã e gravaremos outros vídeos aí para vocês para poder informar isso daí. Beleza, galera? Para encerrar aqui,
quero dizer aqui, estava falando com o pessoal que mora lá em Fortaleza e outras cidades lá no Ceará, que estavam reclamando que parece que lá no Ceará colocaram o ingresso para a torcida do Corinthians a R$275. É isso mesmo. R$275 o ingresso para a torcida do Corinthians assistir o jogo. Essa pessoa que eu falei, estava me comentando que é com filho, quer dizer, falou para mim que no mínimo, só para poder ir para o estádio, ele vai gastar mais de R$600, o que é um absurdo, né? Então que a diretoria do Corinthians possa também atuar nisso, que os dirigentes possam pensar um pouquinho no torcedor, quem faz o futebol e quem sustenta o futebol também é o torcedor. Sem torcedor não existe futebol, né? O que vocês transformaram promiscuamente de uma forma nojenta em só negócio, né? Torcedor não é consumidor, torcedor é torcedor. Torcedor corintiano. Então a gente vai ficando por aqui, vou falar mais uma vez, se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, Coringão Sem Moderação, sigam nossa página no Instagram, Coringão_SM, e acompanhem a gente, acionem lá o sininho, as notificações para receber quando a gente tiver os vídeos aqui para vocês. Venham com a gente sempre, porque aqui o Coringão é sem moderação. Beleza, galera? Fiquem todos com Deus aí. Um ótimo dia para todos. E vamos que vamos, galera. Um abraço. Valeu!